Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, eu sou sócia proprietária da Mafra Gestão Integrada e hoje nós estamos para mais um episódio do TrioCast. Então, se você não assistiu os outros episódios, vai lá, se inscreve, ele tá incrível, com vários depoimentos, várias sugestões, várias histórias dos nossos empresários aqui do Trio Ribeirão, combinado? Eu espero vocês lá. E agora eu trouxe a Patrícia Bernardes e eu nem vou detalhar quem é ela, eu vou deixar ela contar porque ela tem uma experiência de anos aqui no Trio e ela vai contar um pouquinho da história dela, porque olha, nem sei o que eu falo, se ela é de uma empresa ou da outra, porque essa menina é super rápida, menina, né, menina? E você vai conhecer um pouquinho sobre a história dela, combinado? Patrícia, seja bem-vinda, então sinta-se à vontade para contar um pouco da sua história, como é que você chegou aqui em Ribeirão, né, do seu passado recente com muitas mudanças, é uma honra recebê-la aqui, tá? Obrigada, primeiro eu queria agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou Patrícia, sou mineira, lá de Passos, tenho 31 anos. Como eu vim parar em Ribeirão? Boa, Patrícia. É uma história muito engraçada. Eu vim para cá para trabalhar, mas eu já tinha família e amigos que moravam aqui. Eu vim tem 5 anos e meio, quase 6. Eu estava terminando o MBA lá em Passos. Eu trabalhava em um hospital, eu tinha terminado faculdade, estava ali no meio da pós-graduação. E eu, nesse meio de termo, assim, da faculdade, pós-graduação, trabalho no hospital, eu era noiva. E eu saí do hospital porque eu ia me casar, ia morar em Campinas e, nesse meio de tempo, meu noivado acabou. Ai, meu Deus, socorro, né? Então, meu noivado acabou. Todo o seu chão caiu. E aí eu me vi sem saber o que eu ia fazer. O que você fazia lá no hospital, Patrícia? Naquele momento, eu me vi sem o que fazer. Lá no hospital, eu trabalhava no Hospital do Câncer, em Passos. É um trabalho fantástico que acontece lá no Hospital do Câncer. Imagino. Eu prestava serviço fazendo estatística e colhia dados para o INCA, Instituto Nacional do Câncer. Entendi. E durante esse buraco que eu vi na minha vida, eu comecei a procurar emprego. E aí, eu comecei a procurar emprego e, ao mesmo tempo, eu falava, eu quero morar sozinha. Ai, meu Deus. E lá em Passos é uma cidade pequena, eu não estava conseguindo emprego no meu MBA, que era de Controladoria e Finanças. Sim. E eu comecei a procurar emprego nas cidades vizinhas, que era um pouco maior. Então, eu fui para Franca. Franca, não consegui nessa área específica. E aí, eu vim aqui para Ribeirão, coloquei o endereço de uma amiga. Ela falou, coloca meu endereço no seu currículo. Vamos tentar. Vamos tentar. E aí, coloquei o endereço dela, comecei a procurar emprego pelas redes sociais, pelas plataformas de busca de emprego. E aí, depois, acho que de 1 mês, 2, procurando, eu comecei a ser chamada para as entrevistas. E aí, eu saía de Passos, às vezes a entrevista era 8 horas da manhã. Passos, Ribeirão, 2 horas. E eu tinha que chegar um pouco antes, porque se acontecesse algum imprevisto, fura pneu, quebra o carro, eu tinha que dar o tempo de chegar na entrevista. E o meu pai fazendo todo esse trajeto comigo. Meu pai parava a rotina dele e vinha me trazer. Meu pai literalmente vestiu a camisa e falou, tá bom, é isso que você quer? Se é seu desejo, eu te acompanho. Você tem certeza disso? Quero, pai. Então tá bom, vamos lá. E aí meu pai saía comigo de Passos 5 horas da manhã, a gente sempre saía 3 horas antes de Passos, e vinha. Nesse meio de tempo que a gente fazia esse percurso de bate e volta, Passos, Ribeirão, eu lembro de um dia que foi para essa entrevista da empresa que eu fui contratada, que a gente calculou o combustível, falou, não, vai dar para chegar até no estado de São Paulo. Meu Deus. E até hoje eu sei o lugar exato que o combustível entrou, porque primeiro ele entra e fica na reserva, e aí ele começa a piscar. E aí, na hora que a gente olhou no carro e tava piscando, a gente falou, não vai dar, o combustível vai acabar.
Então, assim, foram vários perrengues. E nesse meio de caminho a gente conseguiu chegar em um posto, mas assim, chegando mesmo. Eu imagino. E nesse meio de caminho até eu conseguir um emprego, foram vários perrengues de estrada, de entrevista negada, de às vezes nem saber o porquê que eu não tinha passado naquele processo seletivo. E como é que você lidou com essas frustrações, Patrícia? Na verdade, eu queria tanto, e eu sabia tanto o que eu queria, que eu não desistia. Então, olha aí para vocês que estão assistindo. Então, quando a gente tem foco, todas as pedrinhas pelo caminho fica irrelevante. Eu acho que foi isso que aconteceu com você, né, Patrícia? Sim. Você estava frustrada com uma situação e ao invés de você se vitimizar, você usou isso a seu favor ao ponto de ter esse objetivo. Sim. Que você sabia que a cidade era ampla, que tinha mais oportunidades, então que você não poderia focar nos problemas. Sim. E sim vir para cá para realmente se destacar. Sim. Teve uma entrevista que eu cheguei acho que na 4ª fase. E aí eu lembro que em uma mesa ficou eu e mais 3 candidatos. Eles falaram, tá, agora é 11 da manhã e até 4 da tarde a gente vai dar a resposta porque vocês precisam estar aqui amanhã. Uau! E aí eu falei, bom, 25% de chance, porque tá eu e mais 3, né? E aí essa eu tava muito confiante e não deu. E aí beleza, era pra eu começar, tipo assim, isso era uma segunda, era pra eu começar na terça. E esse processo seletivo tava correndo junto ali com a empresa que eu ia ser contratada, que a gente vai chegar lá. E aí não deu na terça, que era para eu estar começando, não comecei. Na 4ª-feira, essa empresa que eu fiquei por quase 6 anos me ligou falando que eu iria começar. Então, assim, foi muito bom, eu fiquei muito feliz e fiquei quase 6 anos nessa empresa. O que você fazia lá, Patrícia? Nessa empresa? Bom, eu comecei como auxiliar administrativo e fui crescendo. Mesmo tendo MBA, você se sujeitou a ser auxiliar administrativo. Sim. Eu entrei como auxiliar administrativo. Eu já tinha uma certa experiência porque eu trabalhava, embora no hospital eu fazia estatística, eu já tinha trabalhado com isso no meu estágio e também em outras áreas. Mas eu vim porque eu sabia que eu ia crescer aqui. Eu sou daquelas que se eu ver uma oportunidade passando, eu vou agarrar, entendeu? Eu vou fazer por onde, eu vou correr atrás. E aí eu agarrei essa oportunidade. Eu só vou aproveitar a sua citação que você falou, agarrar a oportunidade, né? Às vezes as pessoas desenham que a oportunidade ela é colorida, ela é linda, tem brilho, né? E não é bem assim, né? Não é assim. É assim, assim. Então, exatamente, porque a oportunidade, na verdade, é uma visão nossa, né? De uma situação que está ocorrendo normalmente negativa, que você olha de um jeito diferente, você observa ela de um jeito diferente, que cria essa oportunidade, tá? Sim. Então eu gostaria de reforçar muito bem isso, porque oportunidade não é uma coisa brilhante, linda, né? Não. Significa eu estou olhando para um fato esse que normalmente é negativo, que através do meu olhar eu consigo enxergar possibilidades essa que eu gero como oportunidade. Sim. Eu entendi que você conseguiu ter esse olhar, né? Mesmo sabendo que você com graduação, com uma pós-graduação, um MBA em controladoria e finanças, você se sujeitou a uma vaga inferior, porque você sabia que com o seu esforço, com o seu trabalho, você conseguiria se destacar. É isso? Eu tive a humildade de falar, tá, eu vou começar aqui porque eu quero chegar aqui e eu vou passar por todas as etapas. Perfeito. E assim, quando eu cheguei aqui em Ribeirão, falei, tá bom, eu consegui um emprego, eu consegui uma oportunidade, eu não tinha nem onde morar. Tinha outro detalhe aí, né, pra tem pensar. esse detalhe, eu vim pra cá e eu tinha a minha mala, entendeu? Eu tinha minha mala, o meu notebook, porque eu tava estudando e era isso. E então, meu pai e minha mãe começaram a me ajudar a procurar um lugar para morar. Nesse meio de tempo, eu morei em pensão. Eu morei em uma pensão, eu tinha um quarto para mim, mas nessa pensão eu morava com mais 13 mulheres.
Então, imagina uma casa em que você divide com 13 pessoas a casa. Você divide o banheiro, porque eu não tinha um banheiro para mim. Você divide a cozinha. Embora eu não cozinhasse lá, eu usava a cozinha. Eu tinha tempo para tomar banho nessa pensão. Então, assim, eu morei pouco tempo nessa pensão, mas foi de muito aprendizado, porque eu aprendi a conviver com pessoas totalmente diferentes de mim. Eu tinha regras. No dia que meu pai veio me trazer para trabalhar, ele não tinha regra que não podia levar visitas. E o meu pai não podia ver o quarto que eu ia ficar. Não podia? Não podia, porque só podia entrar mulher. Era uma pensão de mulher. E aí ele falou pra dona, bom, como que eu vou deixar minha filha, que é de Passos do interior, que tá vindo agora, e eu não sei nem onde ela vai dormir. Eu preciso. E aí meus pais conversaram com ela. Ela falou, tá bom, deixa eu ver se não tem ninguém na casa. E ela saiu avisando todo mundo, vai entrar alguém aqui e tal, tal, tal. E aí que ele entrou, viu o quarto e falou, tá bom. Pode ficar. Fica aqui e depois a gente vai atrás de outro lugar. E aí, nisso, depois de um mês, eu fui morar em outro lugar que ainda não era legal, que era um quarto, era uma kitnet, não tinha boas condições físicas. Imagino. E aí depois eu fui melhorando. Depois eu mudei para um outro prédio que aí sim tava legal. Fiquei nesse prédio acho que uns 4 anos. Dentro desse prédio eu mudei 2 vezes, morei num apartamento, depois eu mudei para outro dentro do mesmo prédio, que ele era muito legal, muito confortável. Isso você não deixou afetar nada seu trabalho? Não, eu continuei na mesma empresa e caminhando junto com o meu crescimento dentro da empresa. Porque eles reconheciam ao mesmo tempo, eles reconheciam o meu esforço e o meu trabalho lá dentro. Então, tudo foi assim, passo a passo. Às vezes as pessoas acham que vai começar lá de cima. E não, a gente tem que ter a consciência que os perrengues existem e que eles acontecem na nossa vida pra gente chegar onde a gente tá. Eu acho que, infelizmente, as pessoas elas só olham para o resultado, né, Patrícia? Sim. E, na verdade, a gente tem que aprender a estudar a vida do outro, né? Se basear na história do outro, mas pelo percurso. Né? Sim. Pelos perrengues, né? Sim. Pelas dificuldades que você passou pelo caminho para depois chegar onde você chegou, né? Eu também venho de banco, né? Eu trabalhei durante 8 anos no Banco Santander, depois eu fui dar aula, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Sou pouco falante, né, Patrícia? Então você percebe. E depois eu montei a minha empresa, né? Então, quando o pessoal fala, nossa, que legal, você tá mentorando outros empresários, você tá assessorando outras empresas, mas para chegar aonde eu cheguei, precisa ter essa bagagem, como você falou, o percurso precisa acontecer, porque é no percurso que você adquire bagagem, conhecimentos, um know-how para opinar na vida do outro, né? Para ajudar o outro, porque não é um processo simples. Então, eu costumo brincar assim que toda pessoa às vezes ela quer ser mãe, né? Mas ela quer julgar o procedimento da mãe. Eu falo, pelo amor de Deus, não julga, vira mãe, entendeu? Seja mãe para depois você entender o que tem pelo caminho, que não é simples. Então, você tá dando a sua experiência pelo percurso, né? Tendo MBA e passou por várias dificuldades, né? Então, assim, não é o título que vai fazer a diferença, né? No seu trabalho, no seu resultado. Ele é um papel no qual ele vai ajudar você a mostrar que você tem uma competência técnica, né? Mas a sua competência comportamental, ela faz mais diferença do que propriamente o papel, né? Então a gente precisa se atentar. E aqui no Brasil o pessoal realmente cuida muito do papel, se preocupa muito com o papel. Eu também tenho MBA em controladoria e finanças, eu tenho mestrado em administração e estratégia, então isso conta, lógico que conta, porque é uma bagagem, é um conhecimento técnico, mas só o papel, ele não faz a diferença na nossa vida, né? Às vezes as pessoas ficam ligadas no título. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu sou, mas tá, o que você faz, né? E a gente precisa saber
A gente precisa dividir entre ter e ser, né? Então, ter o papel, né, ter o título é muito importante, é relevante para o mercado de trabalho, Sim. mas o seu comportamento tá ligado ao ser, né? E o ser você traz de casa, Sim. você traz da sua proatividade, do seu comprometimento, isso faz toda a diferença, né? Sim. E aí, dentro dessa empresa aí que você tá comentando que você trabalhou aqui na sua chegada, você ficou por quanto tempo? O que você fez no decorrer? Bom, a empresa é a DVI Radiologia, é uma franqueadora de radiologia odontológica. Quando eu entrei, ela tinha, acho que umas 20 unidades. Hoje ela tá com 60 e, assim, tá crescendo muito. Uau! Eu acho que logo vai estar com 100 unidades aí. Eu torço para que isso aconteça, porque é um trabalho fantástico que eles fazem. Ela fica aqui no Trio e, bom, eu entrei como auxiliar administrativo. Depois eu fui crescendo lá dentro. Eu saí como coordenadora e eu cuidava de toda a parte financeira da franqueadora. Às vezes as pessoas perguntam, como que é o trabalho de uma franquia, né? O que acontece? Você trabalha na DVI Radiologia, você trabalha na clínica? Às vezes as pessoas... Você põe a mão na massa, né? Às vezes as pessoas vão associar, você trabalha na clínica, você trabalha na clínica que realiza o exame... Como que é o seu trabalho, né? Como que era o seu trabalho? Aí eu falo, não, eu trabalhava na clínica, que é onde... eu não trabalhava na clínica, eu trabalhava na franqueadora, que é onde faz todo o trabalho ali de staff das clínicas. Tudo que a clínica precisa de marketing, de staff financeiro, de operações mesmo, de como que funciona... a operação da clínica, desde como faz um exame de radiológico ali, uma panorâmica, uma tomografia, até o laudo, a padronização dos laudos, e aí a parte financeira em si mesmo, a apuração de royalty, fundos de marketing, a despesa da franqueadora em si, porque a franqueadora também tem funcionários para para dar esse suporte. Para dar esse suporte para as clínicas. Então, assim, quando eu falo que eu trabalhava na DVI Radiologia, as pessoas perguntam, na clínica? Não, na franqueadora. Mas é no Trio? É, no Trio. Mas eu posso ir lá fazer um exame? Não, porque lá é o escritório da franqueadora. Entendeu? Entendi. Olha só, então você está comentando um pouco sobre como trabalhar numa franqueadora, né? Sim. Que você conseguiu sair de auxiliar administrativo, foi para coordenação e ficava em função de todo esse trabalho financeiro, né? Sim. E aí eu sei que você foi crescendo, foi se destacando e que você participou de um outro processo seletivo, Sim. né? Então você quer contar pra gente? Foi muito engraçado, porque eu fui encontrada no LinkedIn, onde eu recebi uma mensagem me abordando sobre uma vaga que estava aberta. E eu fui conversando com essa pessoa, que era ali do recrutamento e seleção. Falei, tá bom, vamos ver e tal. E marcamos uma entrevista presencial. Na hora que me passou o endereço, Avenida Presidente... Acho que esse endereço eu conheço. E aí a sala... a mesma sala, o mesmo final da sala, um andar acima. Aí eu falei, gente, acho que é brincadeira. Acho que estão me testando. Acho que... Mas eu vou lá ver. E aí eu cheguei, realmente, primeiro que eu fiquei muito feliz, porque assim, dentro do mesmo prédio, eu já sou familiarizada com o Trio. Então, é muito mais fácil quando acontece uma mudança dentro do mesmo local. Porque eu troquei de empresa, mas não troquei de lugar, né? Que delícia, né? E aí, pra mim foi muito mais fácil. Claro que foi difícil, porque era uma mudança, e toda mudança... gera insegurança. Gera insegurança, mas assim, foi muito tranquilo pra mim. Então foi vamos aproveitar. Essa insegurança de trocar de empresa, né? Então, como a maioria das pessoas falam, trocar o certo pelo duvidoso, né? Como é que você encarou isso nessa sua trajetória? Eu sei que você também teve esses perrengues pessoais, né? Que te levaram a ter mais gás, mais energia. Sim. E como que você lidou com essa insegurança, desse
desse novo modelo aí? Eu vou trocar por É. uma empresa muito diferente do que você tava, né? Totalmente diferente a empresa. E assim, como eu lidei? Na verdade, eu estou lidando ainda, porque tá tudo muito recente. Mas, primeiro, eu nunca tive medo de trabalho. Eu sei que eu vou chegar em qualquer lugar, independente se é uma empresa do ramo de administração, ou se for do comércio, ou se for de operação, eu vou dar o meu melhor. Então, Então você confia em você primeiro. Eu tenho confiança em mim, no meu trabalho. Se eu não souber, eu vou pedir ajuda, mas eu vou dar o meu melhor. Eu tô entrando numa área nova, que eu sei, eu tenho o meu conhecimento técnico, mas é uma área nova. Então, eu acho que o principal é isso, é você confiar em você, é dar o seu melhor, é procurar entender melhor o que é a empresa e o que eles esperam de você. Isso é muito importante também, porque às vezes você chega achando que a empresa está esperando X de você, e você está entregando Y. Então, é importante alinhar as expectativas para começar essa entrega certa. Eu costumo até brincar, Patrícia, com os meus funcionários. Hoje a Mafra está em torno de 350 funcionários orgânicos e terceirizados, né? Então, na operação toda, a gente costuma dizer assim, olha, o óbvio não é óbvio para todo mundo, né? Então, você precisa se preocupar muito, porque quando a pessoa cita a palavra óbvio, significa que a regra está pré-estabelecida e que está concreta, né? E não é bem isso. Por quê? Porque existem percepções, cultura, valores, conhecimentos que estão de forma subjetiva, que pode ser que a pessoa interprete de forma errada, né? E quando a gente fala sobre gestão, a gente tem muito esse problema, porque o dono, ele já tem uma bagagem de anos, né? Então, no meu caso, a Mafra tá há 9 anos no mercado, né? Então, quando você fala assim, olha, faz alguma tarefa específica, né? Então, a pessoa, talvez, ela tenha uma maturidade, uma bagagem inferior à minha. Então, normalmente a gente fala assim, olha, desenha, né? Faz junto, pegue nas mãos e ensine. Como você está passando pelo processo de implantação, né, nessa nova empresa, então é importante que tanto o líder quanto o gestor imediato, ele saiba que você está vindo de um outro segmento e aí ele precisa preparar você pela fala, pela cultura, pelos conhecimentos técnicos dessa nova vertente. E não é óbvio. Então, precisa pegar na mão, precisa ensinar os detalhes, mostrar esse novo cenário, né? Eu costumo dizer assim, olha, troca a lente, né? Você pode ficar com o mesmo óculos, a mesma armação, mas você precisa trocar a lente, porque você vai enxergar coisas que você não enxergava na outra empresa. E o gestor imediato, ele precisa saber conduzir essa implantação de uma forma segura, saudável, mais humana, né? Eu costumo que o humano, ele precisa prevalecer. Eu estava num podcast anterior e ele é médico e ele falou, olha, não dá para tratar o órgão, né? Tem que tratar a pessoa, né? O ser humano. E a mesma coisa na medicina, é a mesma coisa na fisioterapia, é a mesma coisa dentro de uma empresa, né? Então, você trocou o segmento, mas a implantação, ela precisa ser muito cautelosa, né? Então, você vai perceber que isso vai acontecer aí nessa implantação. A gente que tá em uma empresa nova, assim, fica ansiosa para saber tudo de uma vez. Eu quero saber como isso acontece, como isso chegou até aqui, mas tem que ter paciência, tem que ter clareza na comunicação, tem que saber a hora de pedir ajuda, tem que ter essa maturidade e humildade, como você falou anteriormente. E humildade, né? É porque assim, ninguém precisa saber tudo, né? E quando o empresário, o gestor contrata, ele não quer que a pessoa chegue sabendo tudo, né? Você tem que ter a sabedoria de olhar, observar, e aí nessa observação você dá pitacos que você possa ajudar, agregar, né? Porque ele tá com essa expectativa por esse novo funcionário, mas ao mesmo tempo, você como funcionária também tem que ter a paciência e humildade de ir pedindo ajuda no decorrer, né? E não dá para fazer isso da noite pro dia, demora 1 mês, 2 meses, dependendo do segmento, né?
É bem isso mesmo. E sobre a proatividade? Você está indo para um novo segmento, então o que você pensa sobre o funcionário, sobre a proatividade do funcionário, Patrícia? É muito importante. A gente tem que saber a hora de ser proativo e a hora de ouvir também. Porque às vezes a gente vai fazendo e acha que está sendo proativo, mas às vezes a gente pode até atrapalhar o processo porque tá achando que tá ajudando. Então, assim, é muito importante ter essa proatividade e ser proativo, porque ter e ser proativo é totalmente diferente também. Então, a gente tem que saber a hora em que cabe ali a proatividade e a hora em que tem que ouvir para ser proativo, entendeu? Para você se sentir mais segura, você gostaria do seu gestor te dar feedbacks mensais ou semanais nessa implantação? É complicado porque os fatos têm que acontecer. Então, semanal é melhor porque às vezes não esfria a situação. Mas às vezes acho que no começo ali, o semanal é melhor porque vão acontecer fatos, se acontecer fatos, que tá quente ali para corrigir a rota. E mensal, às vezes já passou muito tempo, às vezes já até esqueceu, às vezes já repetiu 3 vezes aquele erro até o feedback acontecer. Então, assim, acho que não é nem semanal ou mensal. Aconteceu, espera ali uns 2, 3 dias e já dá o feedback. Ou às vezes é alguma coisa muito que precisa ser corrigida no ato para não corrige na hora, entendeu? Tem que ter essa sensibilidade ali pro feedback também, porque ele é muito importante, primeiro, pro crescimento, para aprendizado, para a empresa correr do jeito que precisa correr e para ter ali o clima organizacional bom. Porque se começa a acontecer muito erro, a empresa fica fora do eixo. Tem razão. E a equipe inteira fica desorganizada. Então, não tem muito, na minha concepção, pode acontecer esse semanal, mensal, uma reunião de alinhamento ali, mas não pode ter muito um período, porque alguns feedbacks não podem esperar o tempo que precisa semanal, mensal. Então só reforçando a questão do feedback, né? O feedback, na verdade, é uma devolutiva, né? Um retorno sobre uma situação encontrada, que é sempre importante citar o fato real que aconteceu, sim, a data, o horário, né? O momento real que aconteceu, para que a pessoa saiba como conduzir da próxima vez, para que ela possa aprender, sim, né, Patrícia? Sim. Ela precisa entender todo o detalhamento, por quê? Porque eu costumo dizer que alguns gestores, ele quer que as pessoas tenham bola de cristal, não, sabe? Ele joga uma informação no ar e ele acha que a pessoa tem que pegar. E aí volta no óbvio, que não é tão óbvio assim, né? Então, precisa relatar no detalhe para que a pessoa possa aprender. Porque às vezes eu percebo que nas empresas, quando eu dou assessoria, Patrícia, o pessoal ele posterga muito essas devolutivas. Por isso que eu te perguntei, né, se era melhor semanal ou mensal, e você falou sobre fatos. E eu concordo totalmente com você. Quanto mais sim, rápido a gente dá essa devolutiva, mais rápido a pessoa sim, se comporta diferente, ela corrige esses fatos para não rescindir no erro, né? Sim. Porque conforme você vai deixando muito esses erros acontecer, pode ser que crie um ruído na cultura, um ruído na operação, um ruído para o cliente. Sim. E isso pode atrapalhar a marca, sim, né? E eu sei que essa nova empresa sua, eu tô sabendo que ela cuida justamente disso, né? Então, já sim, quer contar o nome da nova empresa? Eu quero! É a Triunfai. Ela é uma consultoria de boutique. Ela cuida de empresas em crise, faz reestruturação, cuida de turnarounds. Ela cuida também de processos de reestruturação judicial, mas também é importante falar, porque às vezes uma empresa que está em crise, ela acha que a única solução dela é entrar ali por via judicial. Não, eu estou em crise, eu vou entrar com a via judicial. E não, às vezes tem como tratar fora das vias judiciais. E aí é que a Triunfai entra. Ela entra, ela tem o olhar
E ela vê, não, essa situação que está acontecendo aqui com você, a gente consegue tratar fora das vias judiciais. E o legal da Triunfai é que, assim, ela não cuida ali só daquela reestruturação ou daquela crise. Ela continua acompanhando a empresa no financeiro, comercial, operacional e nível estratégico para que a empresa consiga ter o sucesso, continuar com o sucesso daquele plano que ela traçou Tanto ali. almejou, né? E isso é muito legal. Também algumas empresas que às vezes precisam alavancar os resultados. Eu quero alavancar o resultado comercial da minha empresa, eu quero alavancar o financeiro, às vezes alguma fábrica que quer alavancar o operacional, quer aumentar a produção, a Triunfai tem recurso para ajudar nisso também. Às vezes olha e fala, é só para a empresa que está em crise? É só a empresa que está em fase de reestruturação? Não, a Triunfai também tem esse recurso de fazer alavancagens, entendeu? Entendi. Então quer dizer que você saiu de uma franqueadora, Sim. né? E agora para uma empresa de consultoria, principalmente para alavancagem ou mesmo gestão de crise. Sim, sim. Engraçado, e você começou a nossa reunião falando de crise, né? Crise Sim. no relacionamento, olha só. E o mais engraçado de tudo é que eu vou casar daqui 2 meses. Uau, olha só quanta eu revolução. vim para Ribeirão porque eu tava em crise na minha vida pessoal. Eu tinha acabado de terminar o noivado e agora eu tô na Triunfai em um novo emprego e vou casar daqui 2 meses. Então, um namorado assim, novo aí, que é noivo já ou não? Noivo já. Olha só. Então, como a vida muda, né? Isso menos de 7 anos, 6 anos que você falou? 6 anos. 6 anos. Em 6 anos. 6 anos eu conheci uma pessoa no trabalho. Olha, conheci meu marido no trabalho. No trabalho também. E agora a gente vai casar. Olha que delícia. Olha como foi leve, tá vendo como passou rapidinho? Sim, nem percebi o tempo. Nosso podcast. É um processo que eu gostaria de ressaltar em você, Patrícia, porque assim, você passou por vários momentos, não desistiu, né? Sim. Focou no lado bom da coisa, em estar agregando, confiante em si para fazer o melhor, né? Sim. Pela empresa. Então, eu vou falar que você plantou a sorte, é isso? Foi, eu plantei a sorte. A maioria das pessoas quer que a sorte chegue na casa e que tudo dê certo, né? Não adianta só ficar esperando, tem que ir atrás. E você quer dar alguma sugestão para o pessoal que está nos assistindo, alguma recomendação, porque a gente já está indo para a fase final? Curta, comente, compartilhe, siga o TrioCast, parabenizar pelo projeto, muito legal, agradecer mais uma vez e dizer que vocês estão de parabéns. Que ótimo. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Olha, eu que agradeço a sua disponibilidade para abrir um pouquinho, né, sua vida pessoal pra gente, mostrar um pouquinho aí do seu percurso. Eu acho que ele é muito inspirador, né? Você é muito nova e mesmo assim tem toda essa trajetória de mudar de cidade, encarar uma crise pessoal e alavancar isso pro lado pessoal. Eu acho que tem tudo a ver com a empresa nova que você está trabalhando hoje, né? Depois a gente vai gravar um podcast da Nova, Sim, né? aí a gente vai falar dela e vai explicar várias situações aí que ela atua. Que ótimo. Então, de novo, obrigada por você ter participado, pela sua disponibilidade de tempo. Obrigada. Bom, pessoal, vocês viram a história da Patrícia, olha que delícia, ela já está há mais de 6 anos aqui no Trio, e aí quando ela falou que teve essas mudanças aí de empresa e permanecendo aqui na casa, né, na família Trio, então pra gente é uma honra contar um pouquinho dessa experiência muito boa que ela teve, tanto em uma empresa quanto na outra, e espero que o percurso da história dela possa ter inspirado vocês, então comente, compartilhe, e se você não viu os outros episódios, não se esqueçam de se inscrever e assistir aí um pouquinho da nossa história aí com os empresários e o pessoal que está aqui no Trio, tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.